Mateus 28. Esse é o texto principal da ressurreição de Jesus, nossa Páscoa. E no fim do sábado, verso 1. Quando já despontava o primeiro dia da semana, diga comigo, domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. Vocês conseguem imaginar essa cena? Eu acho tão legal porque ele sentou na pedra, né? Eu postei um vídeo ontem lá no túmulo de Jesus. Alguém viu lá no meu Instagram? Quem não me segue não vai para o céu, já falei. Ok? Me segue lá no Instagram. Então, o túmulo ele tem uma abertura enorme, né? Dentro da rocha. E os romanos, eles ouviram os discípulos e as pessoas falaram, olha, ele disse que vai ressuscitar. Então, para eles terem, assim, bastante certeza de que Jesus ia ficar bem trancadinho lá dentro, eles colocaram uma pedra gigante, selaram a pedra, igual colocar cimento, né, na pedra, e colocaram guardas extras para ficarem ali. E esse texto está dizendo que esse anjo, removendo a pedra, sentou-se sobre ela. Eu imagino o anjo lá com a perna cruzada assim, sentado sobre aquela pedra, sem preocupação nenhuma, sentado. Aí o que aconteceu? Os guardas, versículo 4, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ei, eu entrei lá, no túmulo, no jardim do túmulo, fica perto do Gólgota lá, você consegue ver a caveira. Um dia nós vamos lá, todo mundo junto, amém? Deus vai prover. O dia, já vou avisar para você, o dia que eu falar no púlpito, irmão, nós vamos para Israel, ninguém pode dizer que não tem dinheiro. Você vai falar assim, Deus proverá. Só não vai para Israel, preste atenção, quem não tem fé. Quem tem fé, Deus sempre provê. Então vai chegar o dia, nós vamos lá. Eu entrei lá, e lá está vazio, irmão, e tem uma plaquinha escrita assim, He is not here. He lives. Ele não está aqui, ele está vivo. Aleluia. Aleluia. E foi a palavra do anjo. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Vinde ver de o lugar onde o Senhor jazia. Verso 7. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis. E eis que vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas a seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro dizendo, eu vos saúdo. Só de ouvir a voz dele, imagina como é que foi. Ai, irmão, isso aqui é bom para a imaginação. Assim, eu amo ficar imaginando como foi. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos seus principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Então ninguém melhor para testemunhar do que tinha acontecido do que os próprios guardas. Porque os guardas, irmãos, os guardas viram melhor a ressurreição do que as próprias mulheres que estavam lá. Porque eles viram a pedra
rolando, eles viram o anjo sentado na pedra, e provavelmente eles viram Jesus saindo, andando, provavelmente cumprimentando. Aí, bom? Com certeza. Aí esses guardas, né, foram contar para os sacerdotes, foram contar para os principais o que tinha acontecido. E congregado eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram à noite seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito, de que Jesus não ressuscitou, entre os judeus, até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dada toda a exousia, todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Aleluia. Queridos, a única razão que nós estamos aqui hoje é porque Jesus ressuscitou. Não existe ninguém como Jesus. Não existe nada como Jesus. Não existe nada que se assemelhe sequer a 1% do que é o nosso Jesus. O nosso Jesus viveu uma vida gloriosa. Ele curou os enfermos, Ele expulsou os demônios, Ele ressuscitou os mortos, Ele deu vista aos cegos, Ele andou sobre as águas, Ele transformou água em vinho, Ele abriu os ouvidos dos surdos, Ele multiplicou os pães e os peixes, Ele, aleluia, fez aparecer uma moeda de ouro na boca de um peixe, Ele encheu a rede de Pedro. Jesus, ele falava com as multidões, e diz a Bíblia que às vezes que ele pregava multidões, todos eram curados sem exceção. Colocaram um paralítico, abriram o telhado diante dele, desceram o paralítico e ele curou aquele paralítico. Ele fez barro, lodo com a sua mão e colocou sobre os olhos de um cego, e o cego enxergou. Não há ninguém como Jesus. Existem muitas profecias antes de Jesus, anunciando que como seria a vida dele, como ele nasceria, onde ele nasceria, como seria a vida adulta dele, o que ele faria. Inclusive, quando João Batista mandou perguntar se ele era de fato quem teria que vir. Olha só que interessante. Os discípulos, João Batista, ele teve uma hora que ele duvidou, porque ele passou pela prova. Quando a gente está na prova, a gente duvida às vezes, né? Mas mandou perguntar, vai lá, pergunta se é ele mesmo, ou se a gente está esperando outro. Aí Jesus mandou dizer a João Batista: diga a João Batista, que os cegos veem, os coxos andam, aleluia, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é pregado aos pobres. Então não coube mais dúvida para João Batista, que ele de fato era o Deus encarnado, o Messias, o nosso Salvador. Aleluia. Não há ninguém como Jesus. Não há sequer alguém que chegue a 1% do que é o nosso Jesus. A Bíblia diz no livro de João que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez,
Só aqueles 3 anos. Não haveria livros na face da terra que coubesse a quantidade de milagres. Só deixaram registrado alguns os mais legais, vamos dizer assim, ou os que mais os discípulos conseguiram lembrar. E Jesus nunca ficou ocultando as coisas. Ele disse uma e outra vez: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Várias vezes ele disse, assim como o sinal de Jonas, que ficou 3 dias dentro da barriga: eu ficarei 3 dias morto, ficarei 3 dias no Seol, 3 dias, mas eu voltarei. Aí ele falou sobre o templo: olha, depois de 3 dias eu levantarei esse templo. Jesus falou claramente para os discípulos: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E quando Jesus vai à cruz, sabe o que eu acho lindo? Às vezes a gente, não sei se alguém assistiu a Paixão de Cristo aqui. Eu só consegui assistir uma, não consegui assistir 2. Alguém conseguiu assistir 2 vezes? Psicopata. Não, brincadeira. Irmão, eu não consegui assistir 2 vezes. Eu chorei tanto naquele filme que eu falei: se eu chorar de novo eu vou ficar desidratado. Alguém mais assistiu 2 vezes? Eu não consegui. Mas parabéns para quem conseguiu assistir 2 vezes. Muita gente ali naquele filme não entendeu. Ficaram assim: tadinho de Jesus, coitadinho inocente, né? E ficaram chorando pelos motivos errados, pensando: tadinho, ele não merecia isso, tadinho, tadinho, tadinho. Mas quando Jesus está na frente do homem que ia condenar ele a ser crucificado, diante de Pilato, ele disse assim, ele disse para ele: você não tem poder sobre a minha vida. Ele falou: se eu quisesse, eu chamava agora 12 legiões de anjos, mas eu não vou fazer isso. Ele não morreu porque alguém matou ele. Ele não morreu porque ele era um coitado. A Bíblia diz que ele se entregou. Ele foi como um cordeiro calado até o final. Ele podia ter estralado o dedo e se livrado daquela cruz, mas ele decidiu ir por causa de você e por causa de mim, para que nós pudéssemos estar aqui hoje celebrando essa vitória. Ele fez por amor. Eu tenho umas viagens assim na minha cabeça, que quando eu chegar no céu, vai ter que ter um telão de LED lá. E eu falo: Deus, coloca aquela imagem lá para mim ver como é que foi. Eu gostaria de ver o semblante de Jesus conversando com Pilato, dizendo: você não tira a minha vida, eu a entrego. Imagina, você não tem poder sobre a minha vida. Imagina, eu queria ver aquela cena. Nós não choramos porque coitadinho de Jesus. Nós choramos de amor, porque Ele, sendo todo poderoso, passou pela pior humilhação nessa terra, por amor a nós. Sendo todo poderoso, deixou cuspir na cara dele uma coroa de espinhos, foi humilhado, tiraram a roupa dele, arrancaram a barba dele com a mão, esbofetearam ele, chicotearam ele ao ponto de rasgar toda a sua carne. E ele ficou calado, por amor a cada um de nós. Quando Jesus morreu, a morte dele foi tão terrível, e foi tão uma cena de horror, de terror. Você acha que filme de terror é ruim? O filme, você sabe que é filme, né? Mas eles viram de fato Jesus morrendo aquela morte tão terrível. E o soldado que furou o lado de Jesus, foi tão terrível a morte de Jesus, foi uma cena tão terrível, que os discípulos perderam a fé. Diz a Bíblia que Pedro falou assim: eu vou voltar a pescar, para mim acabou. Por mais que Jesus tinha falado para eles uma e outra vez: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eles nem acreditavam mais nisso. Tomé falou: se eu não colocar o dedo lá na ferida dele, eu não vou acreditar. Deixa eu falar uma coisa para você.
Hoje o mundo questiona a ressurreição de Jesus. Hoje os ateus, a escola, as universidades questionam. Mas existem umas razões. Nós temos as nossas pessoais, mas eu quero mostrar algumas razões pelo qual é impossível Jesus não ter ressuscitado. Diga comigo, é impossível Jesus não ter ressuscitado. Quando Jesus morreu na cruz, os discípulos estavam apavorados. Os discípulos tinham perdido completamente a sua fé. Os discípulos voltaram às suas vidas passadas. Mas quando eles se encontraram com Jesus ressuscitado, foi tão real como é real vocês estarem me vendo aqui nesse púlpito agora, que eles tomaram tanta força, era tão real para eles, que eles desafiaram o mundo, o judaísmo, o Império Romano, e eles estavam dispostos a morrer a pior morte. Ninguém vai morrer uma morte tão terrível como todos os discípulos de Jesus morreram por uma mentira. Eles entregaram as suas vidas. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram cerrados no meio, outros foram colocados vivos dentro do óleo para ser fritos vivos, outros foram colocados fogo, e assim por diante, um atrás do outro morreram, e nenhum deles negou a Jesus, porque ninguém entregaria sua vida por uma mentira. Para eles foi tão real, tão real, tão real, que eles estavam dispostos e fizeram isso, e entregaram a sua vida até o final. Os ateus acham que aconteceu assim, ó, que Jesus morreu, os discípulos se reuniram e falaram: olha, o homem morreu, não tem mais jeito, vamos mentir. Você acha? Presta atenção, tem que ser muito tapado para ser ateu nesse momento. Você acha que um ateu morreria do jeito que os discípulos morreram, por causa de Darwin? Coloca ele numa mesa de tortura e fala assim, ó, nega Darwin, senão você vai morrer. Meu irmão, não precisa, nem vamos continuar a conversa, está negado. Gente comum como eu e você, era jogado dentro do Coliseu, e um segundinho antes de jogar no Coliseu, falava assim, ó, é só negar Jesus, que aquele leão não vai te comer. Eles olhavam e falavam assim, eu não posso negar aquilo que eu creio, eu não posso negar aquilo que é a verdade. Ei, Jesus faz algo tão tremendo dentro do homem, que ele está disposto a enfrentar o fogo, ele está disposto a enfrentar a espada, ele está disposto a enfrentar qualquer leão, qualquer animal. Aí você pode dizer, não, mas um foi louco o suficiente para enfrentar o leão. Milhares, e milhares, e milhares, e milhares, e não negaram a Cristo. Porque Cristo não é uma filosofia. Esse dia eu vi alguém fazendo um questionamento que eu achei muito interessante. Se a Bíblia é uma historinha de um conto de fadas, por que é o livro mais proibido do mundo? Eu não vejo ninguém proibindo a Cinderela. Eu não vejo ninguém proibindo os 7 anãos lá. Eu não vejo proibindo. Se é uma historinha a mais, por que ela é tão perigosa assim? Por que eles querem pôr fogo? Por que homens morreram por causa da Bíblia? Porque a Bíblia é o livro mais perigoso do mundo. É o livro que pode destruir o diabo, o pecado, a morte. É o livro que pode te trazer liberdade. É o livro que pode te contar toda a verdade. Muitos impérios tentaram destruir esse livro, mas os nossos irmãos, aleluia. Uma vez eu fui no Museu da Bíblia, nos Estados Unidos.
onde conta como a Bíblia foi preservada. Queridos, se nós temos esse livro hoje aqui, é porque pessoas deram a sua vida, literalmente. Hoje nós usamos inteligência artificial, ChatGPT, Google Translator, mas naquela época, o cara se enfiava numa caverna à luz de vela e passava 40 anos traduzindo a Bíblia. Você acha que um cara vai ficar trancado numa caverna 40 anos, escrevendo a dedo, e se ele errasse, ele jogava fora e começava de novo, para escrever uma mentira para a gente? É porque ele vive. Queridos, um dos maiores medos que o ser humano tem, preste atenção, é o medo de rejeição, sim ou não? Você não precisa ser nem muito estudioso. O medo do ser humano é ser rejeitado. É o pior medo que existe. A gente quer ser incluso. As pessoas fazem um monte de besteira na vida só para ser incluso, né? Ele não gosta, ele começa a fumar, beber, usar droga só para os amigos aceitar ele. O ser humano, o medo, rejeição. Nós estamos falando que aqueles discípulos judeus falaram assim: nós vamos seguir a Jesus independente do que todo o judaísmo queira, que todos os líderes queiram. Uau, isso é muito forte. E é tão forte que os cristãos começaram a celebrar a ressurreição de Jesus, e os cultos começaram a ser celebrados domingo. Olha para você ver, um judeu parar de celebrar o culto no sábado para começar a celebrar no domingo. Meu Deus. Paulo várias vezes escrevendo diz assim: olha, no primeiro dia da semana, o dia que vocês se reúnem. Por isso que nós celebramos no domingo, a gente não celebra no sábado. Porque no Novo Testamento, os cristãos começaram a fazer os seus cultos no domingo, porque dizia assim: no dia do Senhor, no dia da ressurreição. Aleluia. Tudo isso prova. Isso, para aqueles que precisam de argumentos mais, como se diz? Argumentos maiores, mais históricos, mais convincentes. Mas o maior motivo pelo qual nós cremos é o que Jesus fez na minha vida. Irmão, você pode falar o que você quiser, mas o que Jesus fez na minha vida, isso ninguém vai tirar de mim. O que Jesus fez na sua vida, ninguém pode tirar de você. Eu sei que um dia eu tinha um vazio no meu coração que Ele preencheu. Eu tinha uma doença no meu corpo que Ele curou. Eu tinha uma angústia no meu coração que Ele arrancou. Eu tinha uma depressão que Ele me tirou. Aleluia. Quem aqui é testemunha viva do poder de Jesus? A promessa que Ele deu para os discípulos foi: e eu estarei convosco todos os dias. Meu irmão, que promessa tão tremenda é essa? Ele disse: estou indo embora, vocês ficam aí. Ele não falou: eu vou ficar todos os dias para sempre com vocês. Eu não sei aqui se alguém já foi católico, já foi numa missa, já foi em outras reuniões. Você não sente nada. Você está sentindo a presença de Jesus agora? Que Ele está aqui. Mas como que eu sei que Ele está aqui? Você sente, você percebe. E aí de repente Ele continua curando o cego. Olha lá o ex-cego lá, levanta a mão, o ex-cego, 10 anos cego, olha lá, 10 anos cego. Ele continua curando. Presta atenção, o pessoal fica contando: não, porque lá no Evangelho, 2000 anos atrás. Meu querido, não mudou nada.
Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele ainda sara, Ele ainda transforma, Ele ainda toca, Ele ainda abraça, você ainda sente, Ele ainda alimenta, Ele ainda multiplica, Ele ainda provê. Nós vivemos o Evangelho vivo. Acho que a maior tristeza que pode existir é um cristão viver uma religiosidade, viver um Jesus histórico. Eu amo Jesus histórico porque eu gosto de ler história, eu gosto de estudar história. Mas um Jesus histórico não vai fazer nada na minha vida agora. Eu amo esse Jesus que Ele disse aqui, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E o último versículo de Mateus, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. A presença dele é real nesse lugar. Quantas pessoas, você que às vezes já está mal acostumado. Esse dia eu estava almoçando com o Bruno, acho que o Bruno está ali. Ele falou: pastor, uma amiga minha veio visitar a igreja. Ela é de outra cidade lá do Paraná. E ela saiu chorando da igreja, dizendo assim: meu Deus, era tão real a presença de Jesus naquele culto. Gente que veio visitar. Quantas pessoas você ouviu falar que veio aqui e fala assim: eu quero voltar nessa igreja porque eu nunca senti essa presença. Ele está aqui. Ele está passeando entre nós. Ele está tocando algumas pessoas. Ele está curando algumas pessoas. Aleluia. Aleluia. Agora, aqueles soldados perderam a oportunidade de serem as maiores testemunhas de Jesus da história da humanidade. Eles poderiam dizer assim: eu vi com meus próprios olhos. A Bíblia diz que 500 discípulos viram Jesus ressuscitado. Tá bom já, né? 500 testemunhas. A Bíblia diz que por 2 ou 3 já está selado. Diz a Bíblia que 500 viram ele ressuscitado. Poxa, mas aquele soldado que viu Jesus... E aí, galera, bom? Saindo? Esse seria tremendo. Mas ele estava com medo de morrer. Ele disse: olha, vão dizer que eu não fiz meu trabalho direito, eu não segurei aqui, eu tinha que ter segurado essa pedra aí. Como é que ia segurar Jesus, irmão? E aí os principais fizeram uma reunião. E o texto, olha o que o texto diz, que eles reuniram, verso 12, e congregados, coloca lá, 28, 12. E congregado eles com anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos... Foi só um pouquinho? Não, se a Bíblia diz que era muito dinheiro, para convencer os caras, falou assim: nós vamos pagar vocês para mentir. Vamos pagar vocês para dizer que Jesus não ressuscitou. Vamos pagar para dizer que vocês são as pessoas mais incompetentes do mundo. Um bando de soldado aqui vai dizer que os discípulos desarmados roubaram vocês. Outra questão ridícula para quem crê nessa teoria. Agora preste atenção. Eu quero dizer algo para você hoje. Todos os dias. Antes eu dizia bilhões, mas eu descobri que são trilhões reunidos. São trilhões reunidos para dizer que Jesus não ressuscitou. O presidente Biden declarou o dia da Páscoa como mais um dia do orgulho gay. Existe uma elite mundial que controla trilhões e trilhões de dólares. E o único propósito deles, preste atenção, é destruir o cristianismo. Tudo que for contra o cristianismo, eles promovem. Nós vivemos dentro de uma agenda chamada Agenda 2030.
Até 2030, eles querem que o cristianismo seja coisa do passado. E eles têm o método e a fórmula para fazer isso, e serão investidos trilhões de dólares para convencer os teus filhos de nunca mais pisar numa igreja. Uma lei está sendo escrita agora no Canadá para proibir a pregação ou evangelismo cristão no Canadá, um país que era cristão. Estão se sentando todos os dias para reunir, não é mais bilhões, são trilhões, mundialmente, com o único propósito: digam que Jesus não ressuscitou. Destruam a família, destruam a base que está pregando que Jesus está vivo. Se você olhar, esses fundos são investidos sempre em filmes que vão contra a família. São sempre investidos em música contra a família. Você acha, por exemplo, que Pablo Vittar ficou famoso porque ele sabia cantar. Pablo Vittar ficou famoso porque, entre eles, a Coca-Cola investiu bilhões de dólares para ele ser o modelo para as nossas crianças e adolescentes. Empresários. Aí você vê o Burger King que coloca um modelo, um ator pornô. Sempre denegrindo a Jesus. O MST postou uma imagem chamando Jesus de bandido. Milhões e milhões e milhões são investidos lá na Sapucaí para mostrar Jesus envergonhado e o diabo pisando na cabeça de Jesus. Os empresários do diabo ganham todo o seu dinheiro e colocam todo o seu dinheiro para destruir a sua família. Mas quando chega o momento dos cristãos levantarem dinheiro para fazer alguma coisa para Jesus, a própria igreja ataca aquele que está falando para levantar uma oferta. A própria igreja diz: Jesus não precisa de dinheiro, a igreja não precisa de oferta. Joguem pedra em qualquer um que fale para levantar algum tipo de dinheiro para a igreja. Enquanto nós estamos brigando se dízimo é dízimo, se não é dízimo, se oferta, se não oferta, bilhões e trilhões estão sendo investidos para destruir a nossa crença. Esse método funcionou naquele tempo e continua funcionando até hoje. Deus precisa levantar um povo diferente. Deus precisa levantar empresários diferentes. Sabe, quando um empresário decide fazer o que o do diabo faz, ele fica famoso. Ah, o dono da Colgate ofertava tantos por cento, aí ficou famoso. Você tem que entender que esses homens, eles pegam o dinheiro do governo, todo o dinheiro do governo da Europa, todo o dinheiro do governo dos Estados Unidos, todo o dinheiro do governo, tudo é investido para destruir as casas, as famílias, porque o inimigo da esquerda é a família, é o cristianismo. E o único jeito deles controlarem o mundo é desestabilizar completamente as casas, as famílias. Por isso que eles não querem que você crie os teus filhos. Eles querem criar os seus filhos. Eles não querem que você seja aquele que eduque os seus filhos. Eles querem educar os seus filhos. Por isso o feminismo, eles amam isso. Porque a mãe é aquela que fica em casa educando o filho. Mas o feminismo vai tirar a criança, e aí sabe quem vai criar o teu filho? O governo, e vai colocar as ideias de minhoca na cabeça dele, para você não educar o teu filho. Família tradicional está sendo acabada. A Europa já diz que estão vivendo na era pós-cristianismo. O cristianismo é coisa do passado. Aí você diz: pastor, e o que nós podemos fazer? Seja um crente de verdade. Se as pessoas do diabo estão dispostas a reunir todo o dinheiro deles para dizer que Jesus não ressuscitou, o que você está fazendo para dizer que Jesus ressuscitou? Quão real é a tua crença? Ou você é apenas um religioso que veio aqui domingo hoje bater o cartão? Quão real é para você Jesus?
Quão real é a ressurreição de Cristo para você? Quão real que você está disposto a fazer para dizer para o mundo que Jesus está vivo? Deus me levantou como homem que não tem medo de falar. Eu vi que o ambiente mudou aqui quando eu comecei a falar do teu Deus. Pastor, já começou. Mas aqui na família do reino, nós levantaremos um povo diferente. Um povo que vai investir bilhões no reino. Eu não quero morrer sem antes ter deixado aqui nessa terra um caminho pavimentado onde milhares de jovens vão ter uma universidade cristã para eles crescerem. Trilhões são investidos em faculdades hoje para destruir os nossos filhos e nossas crenças. Aí quando um pastor fala assim, vamos investir numa faculdade, esse pastor só fala de oferta para a faculdade. Quando a gente fala assim, vamos levantar recursos para fazer um filme, mas o pastor só fala disso. Você quer que eu fale de quê? Quer que eu finja que nada está acontecendo? Quer que eu finja que isso aqui é um sucesso? Nossa, que sucesso. Se tudo que a gente alcançou foi essa meia dúzia de pessoas aqui, nós fracassamos. Essa igreja, se só é isso, nós já fracassamos, meu irmão. Porque eu vejo todos os dias estádios lotados. Preste atenção. Para adorar Satanás. Estádios lotados. Estádios lotados. E o que a igreja está fazendo? Brincando de ser crente. A gente quer dar o pior para Deus. E nós consumimos esse conteúdo ainda. Olha para você ver. Assistimos esses filmes, escutamos essas músicas e falamos que não tem nada a ver. O demônio do nada a ver tomando conta. Pastor, a palavra estava tão boa quando estava falando que Jesus ressuscitou. Eu quero chamar hoje a atenção da igreja. Que nós temos que ser mais sérios. Nós temos que ser mais entregues. Se você não está disposto a entregar tudo, é porque para você Jesus é uma religião, não é uma verdade absoluta. A diferença é que para mim é uma verdade absoluta. Eu estou disposto a entregar absolutamente tudo, inclusive a minha vida, pelo que eu estou pregando. E eu vou fazer isso até o final. E se eu puder inspirar um ou outro no meio dessa multidão para fazer o que eu estou fazendo, se eu puder inspirar empresários que não pensem mais em ganhar dinheiro para si, mas que pensem em ganhar dinheiro para fazer o reino de Deus avançar. Se eu puder inspirar mães a que eduquem os seus filhos no Evangelho. Se eu puder inspirar pais que assumam o sacerdócio da sua casa e que ministrem o Evangelho na sua casa. Tem gente que só vai no culto nos domingos. Tem gente que só vai uma vez no ano, na Páscoa. Jesus precisa de discípulos fiéis até a morte. Está chegando uma perseguição, cada dia mais está se apertando. E Deus vai provar quem é e quem não é. Você está pronto para ser provado? Você está pronto para sofrer pelo amor de Jesus? Talvez não é a mensagem que você queria ouvir essa manhã, mas é a mensagem que nós precisamos ouvir nessa manhã. Eu creio que nós estamos indo por um caminho certo, a família do reino. Semana que vem nós vamos ter o nosso congresso estadual da cultura. Nós vamos começar a escrever projetos e vamos começar a pegar essas verbas que é enviado para Satanás e nós vamos investir na cultura cristã, em shows cristãos, em filme cristão, série cristã, ONGs cristãs. Nós precisamos acordar, igreja. Nós vamos fazer o que ninguém está fazendo. Eu tenho orado quase todos os dias para Deus nos dar essa universidade cristã.
eu já oro pelo terreno, eu já fico imaginando o terreno. E eu fico pensando, Deus vai precisar no mínimo uns 2 bilhões de reais. Da onde vai vir? Eu acho que Deus vai levantar uns multimilionários nessa igreja. Eu falo, Deus, levanta nessa igreja. Aí a gente reclama, ai, eu mandei meu filho para a faculdade, ele virou uma coisa louca lá dentro da faculdade. Então vamos fazer uma faculdade cristã, onde eles possam aprender palavra de Deus enquanto eles estão estudando, amém? Esse dia eu estava falando com a pastora Helena, e Deus colocou o sonho nela de começar uma escola evangélica aqui. Eu apoio 200%, filha. E Deus vai, nós vamos achar pessoas aqui para apoiar. E quero terminar dizendo o seguinte: o dinheiro corrompeu aqueles homens. Eles podiam ser o maior testemunho de Jesus. Agora preste atenção. Tem pessoas que ninguém pagou para ela não dizer que Jesus ressuscitou, mas saber que Jesus ressuscitou e não estar anunciando ao mundo inteiro que Jesus ressuscitou é tão pecado quanto aqueles soldados. Eu me expliquei bem? Você sabe que Jesus ressuscitou. Você sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você não está fazendo nada para dizer para o mundo inteiro isso. Essa omissão, ela é tão pecado quanto aquele que foi pago para não falar nada. Eu pergunto para vocês, se eu tivesse a cura do câncer 100% demonstrada e eu não desse para ninguém, isso não seria um pecado? Isso não seria uma desgraça? Isso não seria uma coisa terrível? Sim ou não? Todas as vezes que você guarda para você que Jesus salva, cura, liberta, transforma e te dá salvação eterna, você está cometendo algo terrível na sua vida. Você está deixando esconder o bem mais precioso dessa terra. O que nós temos que fazer então, pastor? Nós temos que gritar para o mundo inteiro ouvir: Ele vive, Ele ressuscitou, de todas as formas possíveis. Quando a gente chegar lá no céu, imagina você conversando com Paulo, o apóstolo Paulo. Chegar lá para o apóstolo Paulo: Paulo, como eu te admirei. Paulo, você era o cara, você escreveu tantos livros do Novo Testamento. Você viajou o mundo, cara, você, meu Deus, o que você fez? Aí imagina Paulo perguntando para você: como que era no seu tempo? Não, no meu tempo a gente tinha internet, o mundo inteiro estava conectado. Aí imagina Paulo dizendo para você: então você podia pregar para qualquer pessoa na face da terra, em qualquer lugar do mundo, sem precisar entrar num barco e naufragar igual eu? Você fez isso? Não, eu fiquei usando o Instagram para ver pornografia. Então você está me dizendo que no país que vocês moravam, vocês não eram comidos por animais porque falavam de Jesus, era livre, podia pregar à vontade? Podia, ninguém era preso porque pregava o evangelho? Não. E você pregou? Não. O que você fez? Fiquei falando mal do pastor. Não, então você está me dizendo que no tempo que você viveu, a internet existia, podia pregar para o mundo inteiro, você podia fazer vídeos, você podia evangelizar, você podia pregar na rua, você podia fazer o que quisesse e não fez nada. Porque não era meu trabalho. Isso é coisa de pastor fazer. Eu estou acima disso. Pastor que pregue. Esses obreiros aí, esse povo aí. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Hoje você tem que decidir.
Se você realmente é um cristão e realmente crê no que está escrito aqui, ou se você simplesmente faz parte da igreja por conveniência, porque é um lugar legal para ir. É impossível você dizer para mim que crê com todo o teu coração que Jesus ressuscitou e vive um cristianismo frio, e vive um cristianismo de qualquer jeito. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Se Ele morreu por nós, então nós todos devemos entregar a nossa vida por Ele. Hoje eu quero chamar a igreja para um compromisso sério com Deus. Colocar todos os nosso empenho. Colocar o nosso coração nisso. Minha tristeza é chegar aqui num culto e ver todo isso, mais da metade da igreja está vazia. Por que não está lotado lá em cima? Nós estamos fazendo alguma coisa errada. A família do reino não está tão 100% bem assim não. A igreja está crescendo. Era para estar lotada, era para estar fazendo fila lá fora. Nós temos que falar mais de Jesus. Nós temos que evangelizar mais. Nós temos que nos mover. Nós temos que investir mais. Nós temos que colocar mais dinheiro para dizer que Jesus ressuscitou. Aleluia. Precisamos fazer um pouco mais. Todo mundo aqui pode fazer um pouco mais. Todo mundo aqui pode ir um pouquinho mais. Vamos ficar de pé nessa manhã. Ele está vivo. Ele ressuscitou.